Em uma noite silenciosa, um rei escolhido por Deus, um guerreiro lendário e poeta inspirado, cometeu um dos maiores erros de sua vida. O nome dele? Davi. E o que ele viu naquela noite mudou para sempre a sua história. No terraço do palácio, entre sombras e suspiros, seus olhos encontraram algo que jamais deveriam ter visto. Uma mulher se banhando, casada, bela, vulnerável. Era Batseba. Essa é uma história sobre desejo, traição, poder, culpa e redenção. Uma história real que atravessou séculos para nos lembrar que até mesmo os mais nobres podem cair. Mas também que o arrependimento pode reescrever destinos. E a pergunta que ecoa desde aquela noite é: o que você faz depois de errar? Antes de ser rei, Davi era apenas um pastor. Um garoto de cabelos ruivos, coragem destemida e uma fé inabalável. Ele enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. E quando Israel foi ameaçado por um gigante filisteu chamado Golias, Davi, com apenas uma funda, 5 pedras e sua confiança em Deus, derrotou o inimigo que aterrorizava um exército inteiro. Foi assim que ele se tornou um herói. Com o tempo, Davi se transformou no rei de Israel. Um líder amado, um guerreiro temido e um homem segundo o coração de Deus. Ele compôs salmos que até hoje tocam milhões de corações. Mas mesmo os corações mais puros podem ser manchados por escolhas erradas. Naquela noite, Davi não estava no campo de batalha com seus homens. Ele ficou no palácio. E foi ali, na comodidade da sua posição, que seu olhar se desviou. Ele viu Batseba, e mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um dos seus soldados mais fiéis, Davi mandou chamá-la. E ela foi. Batseba não podia dizer não ao rei. E naquele encontro silencioso, o desejo falou mais alto que a razão. Quando ela saiu do palácio, carregava mais do que o peso daquele momento. Dias depois, uma mensagem chegou a Davi: estou grávida. O rei, que deveria ser exemplo de justiça, passou a agir com medo. Ele tentou encobrir o erro. Mandou chamar Urias de volta da guerra. Mas o perdão não anulou as consequências. O filho que nasceu daquela união morreu, e a casa de Davi nunca mais foi a mesma. Tragédias, traições, guerras internas, tudo como parte de um destino que foi alterado por um momento de fraqueza. Ainda assim, Davi continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não procura a perfeição. Ele procura corações dispostos a se arrepender. Essa história é um lembrete poderoso. O pecado pode ser oculto dos homens, mas jamais de Deus. E mais importante, não importa o quão longe você tenha ido, sempre há caminho de volta através do arrependimento sincero. Betseba, por sua vez, também enfrentou um luto amargo. Perdeu seu marido de forma brutal. Perdeu um filho ainda bebê. Carregava uma culpa que talvez não fosse sua, mas que o povo provavelmente sussurrava nos corredores do palácio. No entanto, sua história não terminou em tragédia. Deus, em sua graça, ainda tinha planos para ela. Ela se tornou mãe de Salomão, o futuro rei. E Salomão seria conhecido como o mais sábio dos homens.
o construtor do templo de Deus em Jerusalém. Isso mostra que, até mesmo de escolhas erradas, Deus pode extrair algo grandioso. O passado de Davi e Betseba não foi apagado, mas foi transformado. Portanto, se você sente que já cometeu erros imperdoáveis, lembre-se: o que você faz depois do erro é o que realmente define sua história. Não se trata de fingir que nada aconteceu, mas de enfrentar, confessar, mudar e permitir que Deus escreva um novo capítulo. E se você acha que essa foi a única vez que a traição mudou o curso da história na Bíblia, prepare-se. No vídeo ao lado, conheça a história de Sansão e Dalila. Um homem com uma força sobrenatural, derrotado não por exércitos, mas pela sedução de uma mulher. Clique e descubra os detalhes dessa trama, que, assim como a de Davi, revela as fraquezas humanas e a graça divina.